Tá no ar mais um episódio do Jedi Responde, o quadro do Diário Rebelde que eu respondo as suas dúvidas sobre o universo Star Wars. Yes! 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 Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos para mais um Jedi Responde. O primeiro episódio foi um sucesso, onde eu respondi se a Terra existe em Star Wars e muitas outras dúvidas de vocês que vocês enviaram para o canal, para eu trazer aqui para vocês. Eu sempre vou pedir que vocês mandem as suas dúvidas e perguntas lá na caixinha de perguntas do Diário Rebelde, no Instagram do canal. O link tá aqui embaixo, por sinal, para você seguir o Instagram do Diário Rebelde, e assim eu vou postar lá a caixinha de perguntas para você participar do quadro. Eu escolho as perguntas que mais fazem sentido trazer para cá, e aí eu respondo no YouTube. Então vamos lá, siga logo as redes sociais do Diário Rebelde para ficar informado de tudo, e vamos para mais um Jedi Responde. A primeira pergunta é do Gabriel Medeiros de Oliveira 4192 e ele quer saber: cadê o filho de Kanan e Hera após Star Wars Rebels? Oficialmente, tudo o que a gente sabe sobre Jacen Syndulla é que ele nasceu para voar como sua mãe e que herdou os poderes da força de seu pai, Kanan Jarrus. Isso é mencionado no epílogo de Star Wars Rebels. Obviamente indica que o Jacen está sendo treinado pela Hera para ser um grande piloto, e a gente tem um histórico de grandes pilotos no universo Star Wars que fazem uso do poder da força, como por exemplo o Anakin Skywalker, que acho que é o maior exemplo aí de usuário da força como grande piloto. Então, a gente pode esperar grandes feitos do Jacen quando ele ficar mais velho. Mas teve um spoilerzinho de Ahsoka, da série nova, que vai estrear no dia 23 de agosto, exclusivamente no Disney Plus, e isso pareceu jabá, mas não foi, que adiciona um molhinho a essas informações. Um spoiler que traz um negocinho sobre isso. Se você não quiser saber esse spoiler, eu sugiro que você pule pro tempo que tá aqui na tela, viu? Recentemente vazou um set de Lego da nave Ghost, em que a gente tem a Hera Syndulla, mais alguns outros personagens, e, pasme você, a gente tem o pequeno Jacen Syndulla também. Ou seja, ele deve aparecer na série de Ahsoka. Além do Jacen, a gente tem o primeiro oficial Hawkins e Tenente Beta. E também, claro, o Chopper, né? A gente não pode deixar aí esquecer do droid mais rabugento da galáxia, que também vai estar com Hera na série de Ahsoka. Só que o que mais chamou a atenção nesse vazamento do set de Lego contendo o Jacen Syndulla também, não foi nem só a participação dele, mas o cabelo do Jacen tá castanho. Ele tá com o cabelo de cor amarronzada, castanho claro, castanho escuro, não importa, tá castanho. Tá muito diferente do Jacen que a gente viu no epílogo de Star Wars Rebels, quando ele tá com o cabelo esverdeado, para indicar aquela miscigenação entre Twi'leks e humanos, algo muito interessante por sinal. Será que a gente vai ter um retcon do visual do Jacen, ou é tipo aquelas crianças que nascem meio loirinhas e aí conforme o tempo vai passando elas vão ficar com o cabelo mais escuro? Eu aposto nessa condição aí, já que a gente vai ter um certo período de tempo aí de separação entre o epílogo de Rebels e também o início de Ahsoka, apesar de não ser muito. Mas e aí, você acha que é um retcon no visual do Jacen Syndulla, ou que é nessa pegada mesmo de mudança de cor de cabelo conforme a criança vai crescendo? Eu fiz um vídeo teorizando mais algumas coisas sobre o paradeiro de Jacen Syndulla, que você confere aqui em cima no card. Eu sugiro que você acompanhe depois desse Jedi Responde. E queria aproveitar e convidar você para sentar o dedo no like, porque isso fortalece o trabalho do Diário Rebelde e ajuda a produzir mais vídeos e eles chegarem a mais fãs de Star Wars. A próxima pergunta é do Pedro Gamers, que quer saber qual a timeline dos jogos e dos filmes e das Legends em sequência. Rapaz, que pergunta complexa, viu? Essa pergunta aí é muito grande e complexa para um Jedi Responde, então Pedro, acho que merece um vídeo à altura. Por isso, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi, porque vem aí a linha do tempo completa do Legends. A gente está escrevendo um roteiro sensacional, resumindo todos os eventos, jogos, livros, quadrinhos, assim, tudo que você imaginar do universo expandido Legends, que não é mais canônico, vai estar nessa linha do tempo e acho que vai responder a sua pergunta. Então inscreva-se no canal e ative o sininho para saber quando vai sair. Agora o João Pedro P1EF quer saber: o Capitão Rex estava em Retorno de Jedi? Olha só, essa é uma questão um pouquinho complexa. Originalmente, a gente tem um velho barbudo lá em O Retorno de Jedi que aparece no meio da Batalha de Endor, só que ele se chama Nick Sent, e o Dave Filoni, em 2016, durante a exibição do final da segunda temporada de Star Wars Rebels, ele disse que acreditava que o Nick Sent e o Rex eram
a mesma pessoa, o mesmo personagem. No epílogo de Star Wars Rebels, que tá aparecendo bastante aqui nesse Jedi Responde, a gente tem a informação de que Rex esteve na Batalha de Endor. Isso é mencionado pela Sabine durante o final da série. A Hera lutou na Batalha de Endor, assim como o comandante Rex. Isso só alimenta ainda mais essa teoria, mas posteriormente o Dave Filoni deu uma declaração dizendo que não se sente bem em fazer retcon de um personagem que existia em Star Wars antes da sua entrada na produção, né? Antes dele chegar para fazer Star Wars The Clone Wars, para fazer Star Wars Rebels já na era da Disney e etc e tal. Então ele meio que cortou esse retcon e resolveu incluir o Rex de outra maneira, uma maneira mais sutil, né? Ele é mencionado nesse epílogo de Rebels, mas Nick Sand e Rex não são a mesma pessoa. Segundo Filoni, para ele é isso que responde essa pergunta ali durante a Batalha de Endor. E enquanto a gente tem muitos fãs acreditando que o Capitão Rex e o Nick Sand barbudão aí eram a mesma pessoa, outras pessoas preferem levar então a declaração do Filoni em consideração. E aqui a gente trabalha com fatos, né? A gente trabalha com o que temos de concreto no canon de Star Wars. Portanto, vamos cravar aqui que Rex e Nick Sand não eram a mesma pessoa. O Nick não era o Rex usando um codinome ou qualquer coisa parecida. Rex e Nick estavam presentes na Batalha de Endor, na Lua Florestal, mas não são a mesma pessoa. Os dois estavam juntos lá, mas definitivamente não temos aí um caso de Dr. Albieri e o clone. Foi quase por acaso. Agora a gente vai para uma pergunta mais aí de gosto pessoal, né? O Eduardo Gonçalves Silva pergunta aqui: qual diretor você mais gostaria que fizesse um filme de Star Wars? E olha só, eu tenho duas opções, eu vou roubar no jogo aqui, não vou trazer um diretor só não. Primeiro eu queria trazer aqui o Steven Spielberg. Seria sensacional um Star Wars dirigido pelo Spielberg nos seus tempos áureos. O Spielberg é um diretor muito inspirado, que tem muita atenção à aventura, às cenas de ação. Ele conta histórias dentro das histórias, com cenas de ação muito bem montadas, muito bem mostradas. A trilha sonora do Spielberg também, ele sempre preza por grandes compositores. John Williams e Spielberg têm uma parceria muito grande, o que faria total sentido para Star Wars. Então eu vejo o Spielberg como um grande prospect aí de diretor para trazer a sua visão para Star Wars. O ponto todo é que o Spielberg, ele é um grande amigo do George Lucas, né? Eles foram juntos para o Havaí para descansar após a estreia de Star Wars e pensaram em Indiana Jones, trouxeram Indiana Jones aí para o nosso mundo, né? Na nossa realidade, no cinemas. E imagina só o Spielberg dirigir um Star Wars. Isso quase aconteceu, hein? Spielberg quase dirigiu, se não me engano, o episódio 1, Ameaça Fantasma. Foi por bem pouco e, pelo que se sabe, o Spielberg não se sentiria muito à vontade em dirigir um Star Wars do George Lucas, por ser meio que o filho do George, né? Ser a maior preciosidade do George na época. Quer dizer, ainda é a maior preciosidade, porque rendeu 4 ponto não sei quanto bilhões de dólares pro velhinho. Mas enfim, era algo que o Spielberg não estava tão à vontade a fazer, por isso até hoje a gente não conseguiu ver um Star Wars dirigido pelo Steven Spielberg. Mas tem um diretor contemporâneo aí, um diretor que tá fazendo muita coisa interessante, que eu acho que valeria a pena. Eu acho que seria interessante ver o ponto de vista dele de alguma história mais mental, sabe, mais cabeça de Star Wars. Então eu quero trazer aqui ele que tá aí bombando no momento, literalmente, Christopher Nolan. Eu também queria muito Nolan, velho. Eu também, velho. O Nolan, ele vai poder fazer muitas brincadeiras de linha do tempo e de conexões do futuro, do passado em alguma história de Star Wars. Isso faria total sentido pra gente ter algo na linha do tempo ali do futuro da saga ou do passado ali com os Jedi. Então eu vejo ele também usando muito efeito prático, coisa que ele preza muito nos seus filmes e que Star Wars também gosta muito, né? A gente ama ver efeito prático, funciona, claro, em Star Wars. Então acho que essa visão do Nolan seria muito interessante. Não é só porque ele tá no hype aí de Oppenheimer, né? Bombando, mas de todo modo eu acho que seria muito legal e ele já foi assim um grande modefoca quando se trata de cultura pop, trazendo aí a trilogia do Cavaleiro das Trevas, que eu particularmente amo. Eu sou um grande fã de Batman e a trilogia Cavaleiro das Trevas pra mim é supimpa. Então imaginem aí Christopher Nolan dirigindo Star Wars. Teve até uma entrevista que ele deu recentemente, se bem me lembro, em que perguntam a ele os filmes, né, que ele dirigiria. Ele fala que adoraria dirigir um James Bond, e se bem me lembro, ele mencionou, tipo, a pergunta pra ele, e Star Wars? E ele manda uma próxima pergunta. Então, já pensou? Já pensou se tá havendo alguma negociação aí, a gente não sabe? Acho que não custa nada sonhar, né? Agora vamos pra pergunta de Better Zinks. Luke descobre que C-3PO foi criado por seu pai. No cânone de Star Wars, até o momento da gravação deste vídeo, não temos nenhum
nenhuma informação ou detalhe que sustente que Luke Skywalker descobriu o parentesco com C-3PO. Porque vamos falar que é verdade, C-3PO e Luke na prática são irmãos, né? Já que C-3PO foi construído por Anakin Skywalker durante sua infância. A única pessoa viva que com certeza sabia disso era o Bail Organa, que ordenou que o C-3PO tivesse a sua memória deletada logo após a ascensão do Império. E a gente sabe muito bem o que aconteceu com Bail Organa. E morreu. O R2 também sabia que o C-3PO tinha sido construído pelo Anakin, mas como a gente já brincou aqui no Diário Rebelde, o R2-D2 não é X9, ele não é nem um pouco fofoqueiro. Diferente do C-3PO, que é uma matraca aberta do caramba, a programação do R2, na verdade, fornece informações aos humanos que eles estritamente precisam saber. Então, por exemplo, o Luke Skywalker teria que perguntar diretamente ao R2-D2 se o C-3PO é o seu irmão, por assim dizer, né? Pra saber como o C-3PO foi construído, etc e tal. O R2 não chegaria assim do nada pro Luke e diria: meu velho, vem cá, senta aqui, pega uma breja que você não faz ideia do que eu tenho pra te contar. Já no universo expandido Legends, e por isso a gente vai botar o selinho aqui do lado, porque essa parte da resposta é Legends, a gente tem a trilogia de livros Dark Nest. Nessa trilogia, o Luke precisa fazer alguns reparos no R2 e durante esses concertos, ele vê várias memórias armazenadas no HD do nosso querido droid. Algumas, por exemplo, a morte da Padmé Amidala e o seu nascimento com a Leia. Olha só memória leve. A outra memória que ele vê lá, por exemplo, é a do Anakin Skywalker contando pra Padmé Amidala sobre os seus pesadelos de morte da força, aquela coisa toda. Então isso pode traumatizar uma pessoa. Então, pelo Legends, por essas informações do Luke ter pegado essas memórias, ter assistido essas memórias do R2-D2, que por sinal o R2 estava super contrariado em fornecê-las ao Luke, a gente pode supor que alguma dessas pode ter sido aí a revelação de que Darth Vader também é pai de C-3PO. No entanto, Wings, a gente não tem mais informações para o Legends que sustentem isso aí, tá bom? Se você tá curtindo esse vídeo, eu convido você a deixar um valeu demais. Com valeu demais, você pode destacar o seu comentário aqui no vídeo e também você dá uma mãozinha aqui pro conteúdo, porque você ajuda a gente com créditos da República para produzir vídeos ainda melhores, tipo o documentário do Darth Vader e também o documentário do Obi-Wan Kenobi. Eu conto com vocês e agora a gente vai para a próxima pergunta, que é da Ju Portilla. Ela quer saber: existe alguma explicação do porquê a segunda Estrela da Morte foi construída tão mais rápido do que a primeira? Uma explicação oficial sobre isso não existe, porém se a gente juntar os fatos que a gente consegue pegar aí do cânone de Star Wars, a gente até pode concluir o porquê. A construção da primeira Estrela da Morte foi toda cheia de incertezas, né, de muitos detalhes, muitas nuances muito pequenas que comprometiam o seu prazo. Nunca na história da galáxia uma arma como essa havia sido construída. Então, foi um desafio para o Império e para os Geonosianos darem continuidade no projeto. A construção da Estrela da Morte começou ali por volta das Guerras Clônicas, quando Poggle, o Pequeno, concedeu os planos da superarma para Conde Dooku, que entregou para Darth Sidious, na época o chanceler Palpatine. O interessante de informação que a gente tem para complementar isso é que os separatistas estavam interessados em construir uma superarma e o Palpatine manipulou tudo para indicar que eles conseguiram esses planos de uma forma aí, tipo Black Ops, né, de informações especiais ultra privilegiadas, e que a República precisava construir uma superarma primeiro. Por isso começou a construção, então, da Estação Bélica da Estrela da Morte. Quando o Império ascendeu ao poder, tudo ficou ainda mais minucioso, principalmente por conta do caráter ultra secreto da construção desta Estrela da Morte. Não era para ninguém da galáxia, obviamente, saber que essa estação estava sendo construída, muito menos o Senado Galáctico, que podia tentar evitar essa construção aí. E vamos falar que é verdade, não deve ser nem um pouco fácil esconder a construção de uma nave, de uma estação de batalha, do tamanho de uma lua, né? Então imagine aí a quantidade de recursos, de estudos que o Galen Erso precisou fazer, inclusive para produzir a superarma da Estrela da Morte, todos os estudos em base ali de cristais Kyber, toda a gerência do diretor Orson Krennic também, para poder
conduzir a construção dessa primeira estação de batalha. Tudo isso, mais vários atrasos que a Estrela da Morte sofreu em sua construção, como por exemplo as incursões de Saul Guerreira para impedir todo o fornecimento de cristal Kyber, como as rebeliões que começaram a ficar ainda mais potentes. A gente tem rebeliões em presídios, como a gente viu em Andor, que também atrasaram bastante da construção da Estrela da Morte. Então foram muitos detalhes que fizeram com que a Estrela da Morte demorasse muito de ser completada. A gente teve aí uma média de 20 anos, 19 anos de construção da primeira Estrela da Morte. Um prazo muito grande, claro, se a gente comparar aí com a segunda. Como explodiram a Estrela da Morte? A construção da segunda Estrela da Morte iniciou imediatamente após a primeira, porque vamos falar que é verdade aí, demorou muito menos. A gente teve aí uma média de tempo de 5 anos de construção da segunda Estrela da Morte, né? A gente tem a história de Uma Nova Esperança, o episódio 4, depois são 3 anos para o episódio 5, o Império Contra-Ataca, e na sequência temos um ano de separação até Retorno de Jedi. São 4 anos aí que a gente pode botar justamente essa conta de 5 anos, já que a construção da primeira Estrela da Morte demorou, e logo na sequência a gente teve o início da construção da segunda. E o Palpatine, ele não estava nem um pouco afim de ficar escondendo a segunda Estrela da Morte. Ele dissolveu o Senado, então ele já não tinha mais uma oposição para se contrapor a construção da superarma. Os engenheiros da Estrela da Morte sabiam exatamente o que fazer, já que eles já tinham construído a primeira, então não tinha mais aquela quantidade de erro e acerto de tentativas para a construção do projeto. Você não acha que o arquiteto da Estrela da Morte ficou pirado por ter aquilo no currículo dele? E também ele não queria esconder, porque o Palpatine, no caso, não queria esconder, porque ele queria que a rebelião fizesse aquele ataque monstruoso no Retorno de Jedi. Ele queria que a rebelião descobrisse a construção da segunda Estrela da Morte para reunir toda a frota em um massivo ataque e assim destruí-los de uma vez por todas. É a super confiança, né, do Palpatine mais ou menos aí em pauta, mais uma vez acabando com os planos do Império Galáctico. A gente não pode dizer que o Palpatine é um cara muito cuidadoso, né? Ele fez os espiões Botans descobrirem a construção da Estrela da Morte. Teve a quantidade de pessoas escravizadas também, trabalhadores, que ele utilizou para essa construção. Então assim, foram muitos detalhes que aceleraram a construção da segunda Estrela da Morte e a deixaram pronta, de certa forma, né, operacional, eu diria, acho que não pronta, porque ela estava ainda com várias vigas metálicas, aquela coisa toda lá em Retorno de Jedi. Mas operacional demorou muito menos do que a primeira, cuja arma, inclusive, precisava de muito estudo para ficar pronta. Agora vamos para uma questão polêmica do universo Star Wars. A Giovanna Maracajá 7386 pergunta: tem mais informações sobre quem foi o pai de Anakin? Tem uns que afirmam que foi o Darth Plagueis, tem outros que dizem que foi o Palpatine, e eu tô aqui para dizer que não foi nenhum nem outro. No cânone de Star Wars, a gente não tem nenhuma resposta oficial de quem é verdadeiramente o pai do Anakin. O que sabemos e o que é dito, confirmado pelo cânone, é que Shmi teve a sua concepção realizada pelos midichlorians a partir de influência da força, e assim ela deu à luz a Anakin Skywalker sem pai. Então a gente pode resumir essa resposta no cânone dizendo que Anakin foi gerado pela força em Shmi. Mas no Legends, então, a gente tem algumas informações que vêm do romance Darth Plagueis. Então vamos botar aqui o selo Legends e entrar na resposta que a gente quer trazer aqui pra você no Jedi Responde. Segundo o livro dos Sith e também o romance Darth Plagueis, o Darth Plagueis ele procurava usar a força para criar o escolhido dos Sith. Assim ele queria manipular os midichlorians para criar vida, como o Palpatine diz, né, para conceber esse escolhido. Ele dizia que faria uma criação Sith ser tratada como divindade Jedi, pretendendo usar o escolhido para os seus próprios interesses na vingança contra os seus maiores inimigos. Só que não foi bem isso aí que aconteceu não, seu safado do Plagueis. De fato, ele tentou manipular os midichlorians para os seus planos e também ele fez algumas experiências com o Palpatine para pender o lado da força para o lado sombrio, né? Foram vários rituais feitos junto ao Palpatine para eles atingirem esses objetivos. Só que a força, que não é boba nem nada, mandou uma resposta muito bem dada para o Darth Plagueis. Como réplica aos planos de Plagueis para forjar um escolhido e manipular a força, resolveu rebater tudo isso aí e envia ela mesma o escolhido
para deter os Sith e os planos maléficos de Plagueis e Palpatine. Então assim temos Anakin sendo concebido em Shmi Skywalker e nascendo para ser o escolhido, ou seja, a resposta oficial no Legends é de que Anakin, na verdade, é uma resposta da Força aos experimentos de Darth Plagueis para criar o escolhido definitivo dos Sith. Isso se confirma ainda mais quando a gente chega nos eventos de Episódio 1, A Ameaça Fantasma, quando Qui-Gon Jinn e Obi-Wan chegam até Coruscant com o pequeno Anakin. E o livro Legends do Darth Plagueis conta um pouco dessa história. Nessa parte, o Plagueis ainda estava vivo e ele fica totalmente desesperado quando ele vê o Anakin. Ele percebe que os Jedi começam a acreditar que Anakin era o escolhido e assim ele fica... sabe? Porque ele percebe que a Força respondeu a ele. O Anakin não foi um objeto, ou melhor, o resultado dos seus experimentos. Então você tem um ser que nasce da vontade da Força e não dos rituais do Darth Plagueis, e aí ele fica completamente motivado a resolver isso com as próprias mãos. Ele tenta sequestrar o Anakin para resolver esse problema, mas acaba sendo assassinado por Palpatine. No cânone, a gente tem aquela famosa HQ que deu o que falar, do Darth Vader Volume 2, Dark Lord of the Sith, onde mostra um pouco dessa possível manipulação da Força para a criação de Anakin Skywalker. A gente tem um quadrinho muito específico que mostra como se o Palpatine estivesse manipulando o útero de Shmi Skywalker para o nascimento de Anakin, como se fosse então uma manipulação do próprio Sith do uso da Força para a concepção do escolhido. Isso daria a entender que Palpatine é o pai do Anakin, mas o Matt Martin do Lucasfilm Story Group, que é o grupo que existe dentro da Lucasfilm para dar mais coesão às histórias de Star Wars, dos livros, quadrinhos, séries, filmes, jogos, etc. do cânone, ele disse que não é para levar essas ilustrações do quadrinho como algo literal. O que essa HQ estava lidando era sobre a paternidade postiça, não sei se é essa palavra, enfim, do Palpatine e do Anakin, que também, né, tinha a paternidade aí, de certa forma, do Obi-Wan Kenobi, né? Eles eram as figuras paternas de Anakin Skywalker, ali naquele período ali das Guerras Clônicas, enfim, toda a sua criação e estudos Jedi. Então a gente tinha o Palpatine como mentor ali mais nas sombras e o Obi-Wan Kenobi como seu pai, né, guiando-o no caminho dos Jedi, guiando-o nos caminhos da Força. Aliás, o Matt Martin até brinca com essas informações do quadrinho, dizendo que o lado sombrio não é uma fonte de informação confiável. E é verdade, essa visão que a gente tem aí do Darth Vader durante essa HQ é uma visão do lado sombrio, é uma visão das trevas querendo deturpar, que era preciso ser deturpado para que o Darth Vader se afundasse ainda mais na escuridão, ficasse ainda mais próximo de ser um Sith todo-poderoso. Então, no cânone, até maiores informações serem acrescentadas, o que a gente tem é a de que Anakin Skywalker foi concebido pela Força no útero de Shmi e veio como o escolhido para salvar a todos da galáxia. Quer dizer, exceto alguns Younglings, né? Muitas perguntas sensacionais nesse Jedi Responde, e você também pode mandar a sua mandando lá na caixinha de perguntas do Instagram, dos Stories, que eu vou abrir muito em breve. Então siga as redes sociais do Diário Rebelde, ative todas as notificações para você ficar ligado quando eu pedir que você mande a próxima pergunta. Se você quiser ainda complementar o conteúdo desse vídeo, eu fiz um vídeo aqui sobre a história completa do Darth Vader, é o maior vídeo do canal Diário Rebelde, um documentário completíssimo sobre todos os detalhes até aquele momento da história de Anakin e como ele se tornou o Lorde Sombrio dos Sith. E para complementar, tem também um vídeo sobre como no Legends o Anakin conseguiu a sua cicatriz. Recomendo muito você assistir, te espero nas próximas e tchau, que a Força esteja com você!